É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Gol Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome S.A., tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero e os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos de até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! Isso daí, devotos! Estamos ao vivaço pra você. Deixa o like, se inscreva, só não se esqueça, tá? De ativar o sininho de notificação. Bora falar de Galo e bora começar falando da opinião de Edu Panzi sobre Alan vir para o Atlético. Olha só o que o Edu falou, gente. O Alan é bom jogador, ô Thiago, mas já foi melhor. Ele teve essa queda técnica, queda de rendimento, tem jogado menos, tem uma história muito bonita com a camisa do Atlético em campo, mas manchou bastante essa história ao desrespeitar o maior patrimônio do Clube Atlético Mineiro, que é o torcedor. Que chora é a mãe deles. Você lembra disso? Aí, teve outdoor, né? A turma fez outdoor. O torcedor não esquece, o torcedor que não esquece não tá errado, porque o mínimo que você tem que demonstrar a quem pagou seu salário, a quem te fez crescer na carreira, é gratidão, é respeito, e o Alan faltou com isso. Ao Atlético, ao clube e à torcida do Atlético. Tem quem acha que não tem problema nenhum, e é normal, que gostaria da volta dele, porque é bom jogador, mas já não é mais aquele de 21. E essa parte que ele faltou com respeito à torcida, isso pesa, cara, e não tem como apagar mais. E quem vai sofrer com isso, as consequências, é o próprio jogador, o próprio atleta. Concordo plenamente, inclusive na enquete que eu fiz aqui no canal Alvinegro, e as enquetes dão muito assim o que o torcedor tá pensando naquele momento, o que o torcedor pensa, o que o torcedor acha daquilo, né, do jogador vir, do jogador não vir, cara, e é muito batata as enquetes aqui do canal. O Alan perdeu, né, mas perdeu por pouco, tá, não perdeu assim, você vai pensar assim, perdeu por muito, não, foi 55 a 45. Então foi uma perda também de pouco, né? De coisinha pouca, de pouca diferença. Mas o torcedor tá bronqueado, o torcedor tá magoado e tudo. Rap, o que você acha, cara? Olha, eu não gostaria do Alan no Atlético, não. Eu acho que a mãe dele, tudo chora a mãe dele, foi um negócio pesado.
apesar que não foi diretamente pro Atlético, porque eu não lembro o contexto disso também, pra te falar a verdade, né? Mas enfim, eu lembro que ele vacilou com o Galo, mas nós estamos tão desesperados por volante, irmão, e a gente não tá achando volante no mercado que, sei não, talvez seria uma boa. Mas eu tenho dúvidas, eu não vou mentir pra vocês não. É um jogador que se viesse, seria um daqueles que eu ficava assim... Tomara que dê certo, tomara que vingue, tomara que funcione, tomara que o Atlético consiga colocar ele pra fazer o melhor. Bom, Menin deve a eles a dívida que o Atlético tem com os bancos. É com os bancos do Menin? Bom, ele respondeu sobre isso, vamos ouvir. A gente um pouco triste quando eu falo aí dessas calúnias, que fala, pô, eles devem para eles mesmos. Escuto isso todo dia, né? E da dívida onerosa, 20% apenas pertencem ao BMG e ao Banco Inter. E aí eu farei a mesma pergunta, né? Qual o percentual que a nossa família detém do Banco Inter? Você talvez não saiba, não tem nem que saber, eu vou te responder. A gente tem 27% do Banco Inter. Outros 73% do Banco Inter pertencem a 500 mil investidores mundo afora. Então, você imagina o nível de governança que a gente tem que cuidar, essa relação de Banco Inter, Banco BMG, que também é um banco listado de capital aberto, né, regulamentado pelo Banco Central, com a empresa Atlético. Né? Então, a gente tem, primeiro, um percentual diminuto, 20%, do resto está espalhado entre outros 10 bancos, e não existe essa de dever para... Não é isso, né? O Atlético, como empresa, faz uma operação de dívida com banco A, B, C, D, E, F, G, H, dentre eles o Banco Inter e BMG, a taxa de mercado, né? E, de novo, a gente detém menos de um terço do banco, são 500 mil acionistas, a gente tem que ser muito, muito zeloso nessa relação. Então, a gente fica, de fato, chateado quando se fala, eles devem para eles mesmos. Nada mais errado, né? Isso não condiz com a realidade. É uma informação que é feita, volto no que eu te falei, quando a afirmação é feita com bases erradas, é muito ruim. Então, a gente tem que ser um pouco mais... Todo mundo tem que ser um pouco mais cuidadoso ao fazer essas afirmações. Estou falando para você, não tá, okay, Silas? O Domênico me lembrou. Não, o Domênico me lembrou que agora okay. Você está com o microfone na mão, estou olhando para você. É para a torcida, para todo mundo. Okay, né? Para esclarecer, para não eliminar essa dúvida que vira e mexe aparece, tá? Que ela não é correta. E, gente, ela não é mesmo. Inclusive, eu tirei da tela aqui para poder pegar outra tela que mostra os bancos que estão com débito. Olha lá, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. É BTG Pactual, da Ecoval, aí o Inter. Era 65 milhões, continuou em 65 milhões. CDI mais um. XP, Pine, BMW, Genial, Indusval e JP. Que é isso? Máquina de lavar. Vai voar, né? E pessoas jurídicas não financeiras. Então, se você somar o Inter, que é 65 milhões, e o BMG, que é 37, nós estamos falando de 65, e é 507, nós estamos falando de 100 milhões. Nem 100 milhões, né? 60, 70, 80, 90, 100 milhões. E o restante dos 400 milhões são outros bancos. Então, assim, cara, a grande realidade é que isso não é uma verdade, né? Isso está sendo dito sem parar, isso está sendo dito frequentemente, isso está sendo dito habitualmente e não é uma realidade, tá? Então é importante a gente pegar e travar esse comentário, porque ele não é um comentário que trabalha com a realidade. Bom, o Grafietti deu uma entrevista na TV Bandeirantes e vamos escutar o que o Grafietti falou sobre a dívida onerosa e as complicações que o Galo tem. Do Atlético, eu queria repassar para a gente poder entender, é só uma opinião sua, tá, César? Porque vários torcedores entendem que o Atlético vendeu uma parte do Daimon, 270 milhões, vamos arredondar, para ajudar na construção da Arena MRV. E hoje a gente vê que o Atlético ainda deve quase 500 milhões pela Arena MRV. Olhando o contexto geral do que foi feito desse investimento, claro que é muito bom você ter o seu estádio próprio, você pode criar várias receitas, mas pelo momento do Atlético hoje, você acha que pode ter sido um erro a construção da Arena MRV, pegar um valor e colocar para se construir um estádio que ainda não deu um retorno financeiro como se espera? Oi, Breno, prazer falar contigo. Não tem uma resposta fácil aqui, tá? Porque é o que você falou, né? Hoje o clube tem um estádio
próprio, que vai gerar muito valor ao longo do tempo. A torcida se sente dona, né, participante ali do estádio, importante para a construção de cultura esportiva. E claro, toda a movimentação desse tipo, a gente vê, por exemplo, no caso do Corinthians, é semelhante, tem um impacto, né? Quando você faz o cálculo do impacto, que você deveria ter pensado antes, o quanto isso vai consumir da sua receita. E aí, toda hora falar da expressão e não entende o que é, né? Dívida onerosa é aquela que tem custo. Essa pergunta é boa, que o torcedor às vezes ouve falar da expressão e não entende o que é, né? Dívida onerosa é aquela que tem custo. Então, uma dívida com banco, uma dívida com uma pessoa física, enfim, uma dívida que alguém cobra juros. Porque você tem essas que são as onerosas, você tem as operacionais, que são as dívidas para compra de jogador, dívida de salário, adiantamentos, e você tem os parcelamentos, né? Seja de imposto, seja de trabalhistas, enfim, dívidas com ex-atletas e tudo mais. As dívidas onerosas, elas são as piores para o clube, porque elas custam. E o ideal é que o clube tenha sempre essas dívidas com o menor volume possível. Por quê? Porque custam caro e porque pressionam ali para renovação o tempo inteiro. Normalmente o prazo delas é sempre mais curto. Então, no caso do Atlético, esse valor já são 600 milhões de reais aproximadamente. E aí, se você contar com longo prazo, já vai dar quase 1 bi. E esse número ele é muito complicado, porque ela vai te custar ali 20%, 25% ao ano. Então, só dessa dívida a gente está falando de uns 200 milhões de reais de custo financeiro, e que se o clube não consegue renovar por qualquer que seja o motivo, ele tem uma dificuldade depois de fazer caixa para pagar tanto a dívida quanto servir outras necessidades. Agora, o Atlético hoje consegue fazer isso muito por conta dos avais dos seus acionistas. Então, a bicicleta está rodando porque você tem um avalista que tem poder, né, capacidade de avalizar, e um clube que não consegue pagar essa dívida e tem que ficar rolando só pagando juros. Então, é isso que tem atrapalhado demais a gestão do Atlético no dia a dia. Tá aí o Grafietti explicando sobre a dívida do Galo. Eu prometi a vocês que a gente ia fazer, né, a questão como é que fala? Dos menins, e acabar os menins, acabou. Esse foi o último vídeo do Meninho anterior, e a partir de agora era o Grafietti falando da dívida do Galo. Bom, e ele também, ele faz uma batida direta ao Menin, sabe? Falando da alta dos juros, fazendo essa crítica direta. Olha só o que ele disse. Disse sobre os juros altos, né? Taxa de juros, a taxa Selic a 14,75, mas desde que eles compraram o clube, a taxa vem subindo ano a ano, né? Oscila um pouco e tal, mas ela chegou a 14,75 e a expectativa era de que, para segurar a inflação, a taxa subiria, ou seja, a gente escutava isso antes de chegar a 14,75, que ela chegaria a 14,75, embora o mercado seja volátil e tal. Já havia uma previsão, né? A gente pode tratar como uma surpresa, que foi basicamente o que, aliás, não é o que ele disse, mas o que os donos de SAF dizem, né? Tratar como surpresa a taxa de juros ter subido tanto, e isso é de fato um grande problema para a SAF, não só do Atlético, mas para todas que devem muito? Bom, eu sou brasileiro há 53 anos, então assim, eu já estou acostumado com essa movimentação de taxa de juros para cá, para lá, sobe, desce, sobe, não é novidade para ninguém. Se para mim não é, imagino que para eles que são, enfim, bem mais preparados do que eu, não deveria ser também. Então, assim, a gente todo mundo sabia que aquela taxa de juros de 2% também era irreal, né? Mas todo mundo se endividou contando que aquela taxa seria eterna, e foi eterna enquanto durou e pouco, e logo ela subiu. Então, assim, a surpresa não se justifica, né? Todo mundo que trabalha no mercado sabe que de fato ela deveria subir. Se era 15, 14, 11, não cabe aqui discutir. Mas que ela subiria, né? Todo mundo fez investimento torcendo, porque ela mais torcendo do que acreditando que ela não chegasse ali a 13%, 14%. É claro que a maior parte dos clubes que tem dívidas sofre por conta disso, como qualquer empresa, né? As empresas dos acionistas sofrem, as empresas de qualquer um de nós que tem alguma dívida sofrem. Enfim, justificar só o aumento de juros por conta disso, das dificuldades das SAFs, é um pouco primário, assim, né? É muito pueril até. Então, se você pegar, por exemplo, aí a gente vai ver as diferenças de SAF. O que o City fez quando chegou no Bahia? Pagou toda a dívida, encerrou a conversa e falou, daqui para frente a gente trabalha com uma empresa limpa.
Posso até dar prejuízo, posso até trabalhar num déficit porque eu estou colocando dinheiro, mas eu estou trabalhando num déficit que é exclusivamente operacional, sem ter que gastar com despesa financeira porque eu tenho uma dívida muito grande. Então, assim, existem SAFs e existem SAFs. A do Vasco, a do Botafogo, que a gente não viu números ainda, mas deve estar numa situação também bastante apertada do ponto de vista de endividamento, mas assim, a do Atlético também. Ou seja, talvez a do Cruzeiro, que ainda não chegou nesse aspecto, porque a dívida foi feita uma renegociação lá na recuperação judicial, e a dívida que tem sido feita é muito mais uma dívida para contratação. Então ela está num estágio diferente da dívida do Atlético. Quem entrou na SAF deveria saber e entender que, num país como o Brasil, o primeiro passo é entrar e reduzir a dívida, porque essa daí, a única certeza que a gente tem é que quando o juro está baixo ele vai ficar alto, e quando o juro está alto ele não vai baixar. Então, a gente tem que trabalhar sempre com essa premissa, que era meio óbvia naquele momento. Olha, eu concordo plenamente com ele, né? Eu até joguei no chat GPT aqui e até me estranhei, tá? Porque quando eu joguei no chat GPT, peraí que a câmera desligou aqui, eu vou ligar a câmera de novo, ó. Eu vou lá, mexo e estraga a parada, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e a câmera aí, vamos ver, vamos lá. Eu joguei até no ChatGPT porque eu concordava com ele, e concordo. Eu cheguei numa reunião com o Bruno Musi e falei, Bruno, eu sei que a taxa de juros vai subir, ela estava 11. Vocês sabem que a taxa de juros vai subir, o mercado sabe, não é melhor pagar agora? Ele falou, isso é uma decisão lá do alto. Isso não era uma decisão dele. Inclusive, eu tava falando quanto que eu joguei no ChatGPT. No ChatGPT eles falam que eles imaginavam, deixa eu mostrar pra vocês, que a taxa seria expectativa para 2025, lá em 2022, era de 8,9. Mas quando você faz essa mesma pergunta aqui, ó, que é quando eles compraram a SAF, que é em 23, eu vou pôr data em outubro de 2023, eu vou esperar a resposta, né? Quando eu jogo essa pergunta lá em 22, ok, mas quando você joga lá para outubro de 2023, eles imaginavam que a taxa em 2025 aqui seria de 8,75, ó. Entendeu? Que eles falam que a fonte é o... Deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Fonte é o Infomoney. Infomoney, EBC, projeção Selic de 2025, tá vendo as fontes? Então eles imaginavam, mas só que em dezembro de 2014 já se projetava 14, ó, que é o que eu tinha falado lá na reunião de janeiro, porque eu tinha visto isso. Eu vi vários vídeos em dezembro que a galera falava assim, em janeiro falava assim, ó, até o final de 2025 a taxa no mínimo vai estar em 14, mas nós consideramos que ela pode chegar a 15,75, que é o que tudo indica. Então assim, eu também acho que ele tá certo, reenfiar dinheiro e quitar a situação. Deixa eu te perguntar, você quer concorrer a uma camisa oficial do Galo? Você que tá aqui até agora, tá esperando aí pra ouvir sobre Saravia, TT, Valdez e também sobre o nosso Wendel? Então, cara, deixa eu te dar uma dica assim, esperta, tá? Você, apenas fazendo o cadastro aqui embaixo, ó, cadastrando nesse link aqui embaixo, você se cadastrar, você vai concorrer a uma camisa oficial do Galo. Na Implay Rap, eu não gosto de Cajá Aposta, não é Cajá Aposta, é Gameplay. Você demora 15 segundos para cadastrar. Cadastrou, procura a liga do canal Alvinegro, clica nesse link que tá aqui na descrição, Implay, procura a liga do canal Alvinegro, cadastra lá, tá? E aí no final desse mês você vai concorrer a uma camisa oficial, a um boné oficial e também a uma caneca oficial, beleza? Bom, então tá aí para contar para vocês aí como é que vai ser. Então não perca tempo, o link tá na descrição, não joga fora essa oportunidade, bora comigo e bora de Implay. Concorra a uma camisa oficial do Galo. E o cadastro é só com e-mail. Bom, vamos falar agora sobre... Então, eu acho que ficou bem claro, eu concordo com tudo que ele disse, viu? O Galinho continua arrebentando. Gente, e pra vocês terem ideia, todo dia você tá trazendo notícia do Galinho. É claro, é Galo. O Atlético base, é importante a gente falar dele. E olha o que o Vene Casagrande soltou, tá aqui onde eu vou ler, ó. O Volta Redonda hoje na Série B do futebol brasileiro é um clube que sempre revela bons jogadores para outros clubes. O Atlético garimpou um goleiro de 13 anos, destaque da base do Voltaço. Trata-se de Bernardo Siviero. O acordo do Galo com Volta Redonda foi: o Voltaço ficará com percentual de uma venda futura, além de uma bonificação em dinheiro caso o atleta atinja 900 minutos no profissional no futuro. A parceria foi considerada excelente para o Clube do Rio pela ida do atleta envolvido. O Vasco também queria e tentou a contratação de Bernardo, mas a negociação com o time do Mineiro já estava encaminhada. E tá a foto do menino aí, um grandão, né? Você já vê que é um goleirão, um menino gigante. Cara, é o que eu tô falando pra vocês e venho batendo nessa tecla e venho dizendo e venho repetindo pra vocês. O Atlético virou o jogo. O Atlético mudou a forma da base. E agora, a partir dos próximos anos, nós estamos só vendo aí coisas boas vindo, hein? A partir desse ano e ano que vem tem coisas boas surgindo aí. Bom, vamos falar sobre o Saravia, se ele fica ou não no Galo.
Marcelo, olha o que o meu amigo Lucas Tanaka disse. Falar para vocês a respeito de Saravia. Ó, pelo que eu pude apurar, primeiro, importante salientar que tem contrato até dezembro deste ano. Ou seja, no meio do ano agora já pode assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. Mas a informação que eu tenho para passar para vocês é que o Atlético e os representantes do atleta devem se reunir para juntos entrarem, se possível, num denominador comum, num comum acordo e realizarem a renovação de contrato. Então, é desejo por parte dos seus representantes, por parte do jogador, a renovação de contrato do Saravia com o Galo. Aí, nos próximos dias, devemos ter uma reunião na qual vão tentar reunir desejo, oferta do Galo, enfim, para chegar num denominador comum e assinar um contrato de renovação. Entendeu? Assinar a renovação de contrato. Então, é de interesse também, principalmente por parte do atleta, renovar o contrato com o Galo. Bom, vamos lá, gente, sobre o Saravia, né? Eu não tenho muita informação sobre isso, não vou mentir pra vocês, né? Quando eu vi lá atrás era que queriam que ficasse, mas até agora não fizeram nenhum movimento mais forte. O Tanaka tá contando que vai ser feito esse movimento. Olha, eu tenho pra mim que o Saravia é muito bom reserva. Muito bom reserva, é um reserva que entrega, porque você tem que pensar que lateral direito reserva, irmão, é muito raro você ter com qualidade. Eu acho que só o Flamengo tem lateral direito reserva e o Palmeiras bom mesmo. O resto dos times não tem. Então, assim, na minha opinião, o Saravia é um bom ativo, é um bom reserva e eu ficaria com ele. Minha opinião, não sei a sua. Bom, vamos falar sobre TT, se TT é uma possibilidade. Vocês sabem bem quem é o TT, ele é um atacante, jogou no Grêmio, né, e hoje pertence ao Panathinaikos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. TT, 25 anos, tá reforço do Panathinaikos, tem contrato até 36/6/2021, avaliado em 11 bilhões de euros. Ele vem jogando da Superliga, 25 jogos, 5 gols, 3 assistências, na Conferência 10 jogos, 4 gols, na Liga Europa 3 jogos, 1 gol, da Conferência 2 jogos, 1 gol, na a Copa do Brasil lá deles, 3 jogos, 0 gols, e no playoff, que é agora a fase final lá, 6 jogos, nenhum gol, né? TT que já passou por muitas equipes, Grêmio, Shakhtar, Lyon, Leicester, Lyon, Shakhtar, e aí ele foi vendido ao Galatasaray e depois pro Panathinaikos. Cara, é o seguinte, o TT, ele gostaria de jogar no Grêmio, tá? Você que me pediu pra eu falar sobre o TT aqui, vamos falando, né? O TT gostaria de jogar no Grêmio e tenta essa negociação. Difícil, tá, gente? Essa negociação não é uma negociação fácil, há uma negociação rolando e a tentativa é de fechar o mais rápido possível lá com o Grêmio. Mas o Galatasaray tá impedindo. Então, assim, você que tá sempre me questionando se é uma possibilidade, bem difícil, tá? Do TT sair do Galatasaray, até porque o Galatasaray quer uma grana alta. O Galatasaray, não, Panathinaikos, perdão, que é uma grana alta pra liberar. Bom, agora vamos falar de Valdez e o Wendel. Senhoras e senhores, primeira coisa que você tem que saber, Valdez pode voltar ao radar atleticano. Por que pode? Ele estava no radar atleticano, mas tudo parecia que o Diego Valdez ia assinar com Fortaleza. Porém, o Juscelino Filho, que escreve pro Globo, diz o seguinte, ó, Fortaleza tá aqui, tá? Fortaleza desistiu da contratação de Diego Valdez. O meia de 31 anos pediu valores muito altos ao clube e preferiu não comprometer a folha salarial. Agora o foco do Lion é José Herrera, ponta argentino de 22 anos. Olha, esse cara é o tipo de jogador que o Cuca quer. Aquele cara que faz a segunda volância, faz a meia armador, distribui o jogo rápido. Porque se ele é tão bom, por que o América do México não tá ficando com ele? Porque ele brigou com um técnico feio, ele era titular absoluto, com muitos gols, já mostrei o transfer market dele aqui, muitas vezes o Sofá Escolhe, ele era titular absoluto. Eis que chegou um momento que ele teve uma briga séria com o treinador lá e ele foi escanteado, essa é a realidade. Então ele foi, ó, empurrado, né? E olha que o Atlético, o Cuca, ele não é o nome do Cuca, né? Não foi o Cuca que pediu, mas foi uma das indicações do Siga. E bom, não fechou lá. Quem sabe? O valor nem é alto, né, gente? 3 milhões de dólares, só 3 milhões de euros pra você ter um jogador desse quilate, vale muito a pena. E o Atlético investiria nisso. Bom, meio armador top. Outro jogador também que tava aí, o torcedor me perguntando, o Wendel. Gente, o Wendel não vai pro Flamengo, tá? O Flamengo já descartou a contratação, até porque o Zenit quer 20 milhões de euros. E o Flamengo acabou de receber 25 milhões de euros pelo
pelo Gerson, né, que vai chegar lá na Rússia depois do Mundial. Então pro Flamengo não faz sentido nenhum, senão ficaria com o Gerson mesmo. Ué, eu vou vender aqui 25 para ganhar 20 para fazer 5 milhões, pro Flamengo não é isso o interesse. O Flamengo é interessante comprar por 10 e vender por 25, por 30, é isso. E o Flamengo já descartou a contratação. Grande lance é que o Wendel tá ficando sem espaço, tá? Ele não tem time para voltar nesse momento. Nenhuma das equipes que estavam à busca do Wendel vão fazer a contratação dele, porque fecharam já o elenco. Cara, se eu sou diretoria do Atlético, eu iria até o Zenit e pedir o empréstimo dele até o final do ano. Se ele jogar bem até o final do ano aqui, cara, ele pode ir pra seleção, ele pode despertar interesse europeu, o Atlético pode ser uma ponte russa para poder vender ele pra Europa, uma vez que ele mesmo não consegue vender. Ninguém vai gastar dinheiro no Wendel, entendeu? O único louco que gastaria 25 milhões de euros no Wendel era o Botafogo, e o Botafogo não pode fazer negócio por conta do dono, que é americano, e os americanos não podem fazer esse tipo de negócio com o russo, e ele tem times também na Europa, então não pode, é proibido. Então pro time do Zenit é bom. É um negócio do Brax ligar e falar assim, cara, empresta ele pra gente, com passe fixado. Se ele jogar bem aqui, a gente revende ele, eu te passo o dinheiro e ganha uma janela. E vale a pena pro Galo. É um baita de um jogador e resolveria o meio-campo atleticano. Eu acho que o Atlético deveria ir atrás desse atleta. Não pelo valor, porque o valor não negocia, mas pra ser uma ponte de revenda, e ele pode bater em seleção se jogar bem aqui no Galo, porque ele tem muita bola, o Wendel. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de cadastrar na Implay pra você concorrer a uma camisa oficial do Galo, mais um boné, mais um copo, tá certo? E ó, o link tá na descrição, é uma caneca, né? O link tá na descrição, cadastra de graça, demora 10 segundos, você precisa só do e-mail. Tem nada de face, nada disso, cadastro rápido e certeiro. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, tamo junto e ó, meio-dia eu tô de volta, valeu!